Iniciamos os nossos estudos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade maior que nos acompanha e nos promove a todo momento oportunidades de crescimento e evolução. E pedimos a toda a equipe amorável do nosso Mestre Jesus que nos envolva a mente, nos envolva o coração, permitindo que neste momento nós consigamos a conexão necessária a todos os trabalhadores da seara do bem do nosso Mestre Jesus. Neste momento nos colocamos como instrumentos do Pai, para que através dele nós saibamos o discernimento de não apenas acreditar, mas o entendimento do que nós devemos ser com a nossa crença. Então que Jesus abençoe os seus corações, a sua família, o seu dia e toda a sua vida, e é uma gratidão enorme estar aqui com vocês mais um dia. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre Jesus. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Boa tarde a todos, mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o capítulo do livro Fonte Viva, e o capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 96, intitulado Além dos Outros. Este capítulo, ele abrange um entendimento e um ensinamento que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos caracteres da perfeição. Também ele abrange sobre os ensinamentos do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha dito por Jesus, que é considerado pelo Espiritismo como o mais belo discurso já falado pelo nosso Mestre. E através desse grande discurso, dessa mensagem suprema que o Cristo nos passa, ele nos ensina e nos orienta de como nós devemos e nós poderemos nos comportar como cristãos verdadeiros na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, enfim, com todos os nossos semelhantes. Então vamos à parte aonde Mateus, evangelista, diz tudo sobre o Evangelho e tudo sobre o Sermão da Montanha. Vamos a uma pequena parte dele em Mateus 5,44, que diz o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, e orai por aqueles que te perseguem e te caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim os publicanos? Se unicamente nós saudarmos os nossos irmãos, que fazeis isso com os outros, por que não? Não fazem assim os pagãos? Diz o Mestre, sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Neste capítulo e nessa introdução, nós aí temos a oportunidade de nos colocarmos diante de uma grande pergunta que nós devemos nos fazer todos os momentos. O que eu, o que você, o que nós fazemos de especial nas nossas vidas? Jesus nos orienta aí, através dessa parte do Sermão da Montanha, que mesmo lá nos primórdios do cristianismo, os publicanos e os fariseus, eles sobreviviam simplesmente. Eles comiam, eles bebiam e eles cumpriam os seus deveres familiares e sociais,
entendendo que a vida deles se limitava àquilo e que aquilo era o bastante para a vivência. Mas Jesus, ele acaba alertando desde lá de que nós devemos nos preocupar com a nossa vida futura, coisa que desde os publicanos isso não acontecia. Jesus nos chama a atenção para a vida nossa após a morte do corpo físico, nos chama a atenção para a vida do espírito após a morte do nosso corpo físico. Então, a atenção nos é dada e nos é levantada de como servirmos, né, além dos deveres familiares e além dos deveres sociais. Eis aí uma questão que nós analisaremos em conjunto. Entendamos primeiro a frase fazer especial. O que nós fazemos de especial? Então, no dicionário, o entendimento do verbo fazer significa dar existência a alguma coisa, dar forma a alguma coisa, criar alguma coisa, construir, edificar. Isso é fazer. A palavra especial, ela vem do latim speciale, que tem o seguinte entendimento: alguma coisa fora do comum, alguma coisa fina ou alguma coisa rara. Então, fazer algo de especial significa nós darmos forma, darmos construção, criarmos a construção, edificarmos alguma coisa que vá além das nossas necessidades normais, que nós construamos alguma coisa fina, alguma coisa rara, alguma coisa fora do comum, peculiar a tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Entendamos também que aí nós temos vários pressupostos espíritas, né? Então vamos a eles. Nós sabemos, através da codificação espírita, que o nosso querido Allan Kardec, ele foi o grande missionário responsável pela codificação espírita e pelo edifício, pela construção da terceira revelação. Através dele, nós conseguimos entender o que é o Espiritismo. E é muito simples o resumo do entendimento do que é o Espiritismo para todos nós. Kardec nos ensina que a doutrina espírita ela é fundada simplesmente na crença da existência dos espíritos e as suas manifestações. E dentro de todos os ensinamentos que Kardec nos dá, nós temos aí vários princípios que nós só conseguiremos absorver se nós realmente estudarmos as obras básicas da doutrina espírita, para que nós consigamos absorver o real entendimento de como fazê-lo. Então, dentro do estudo de todas as obras básicas que estão contidos dentro dela, nós temos a oportunidade de aprender e entender o que é Deus. Nós conseguimos refletir sobre as sucessivas vidas que nós temos, porque a doutrina espírita nos orienta sobre as necessidades da reencarnação, que significa renovação de oportunidades em nossas vidas eternas, em nossas vidas espirituais. Nós conseguimos também aprender aí dentro dos princípios da doutrina que nós temos, além da sobrevivência do corpo físico, nós temos a sobrevivência do nosso espírito. E em cima de tudo isso, entendemos e aprendemos que o nosso mundo não é único, que existem outros mundos, que existem muitas moradas na casa do nosso Pai, como disse o nosso Mestre. Outra coisa também que nos ensina e que nos mostra é a existência dos dois mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, e a comunicação que existe entre esses dois mundos. Os princípios básicos nos remetem a um ensinamento muito importante, que é da construção e vigilância do nosso pensamento. Já que nós somos ligados entre os dois mundos,
tanto o mundo material quanto o mundo físico e vice-versa, nós nos comunicamos através do nosso pensamento. Então, em cima de toda essa oportunidade de conhecimento que nós temos dentro das obras básicas, o que nós fazemos de especial com toda essa oportunidade que o Cristo nos dá nas mãos através da terceira revelação, através da codificação espírita? De acordo com Emmanuel, ele explica que nós, espiritistas cristãos, considerados espiritistas cristãos, nós sabemos muita coisa. Nós temos o conhecimento de vários ensinamentos. Como, por exemplo, todo espiritista cristão, ele sabe que existe vida após a morte, né? Que a Terra é uma passagem temporária de todos nós, que o nosso corpo físico é apenas uma vestimenta momentânea que tem prazo de validade, prazo de vencimento. O espiritista cristão também entende e tem o conhecimento de que todos os nossos sofrimentos, eles são educativos, e que a dor que nós passamos, que nós sofremos, ela é, na verdade, o maior estímulo às nossas altas realizações como espírito. O espiritista cristão também entende que o que ele planta, ele colhe. E que, estando trabalhando no bem, nós todos estaremos iluminados, e toda oportunidade que a criação nos dá de trabalho é um presente e uma bênção de Deus. Portanto, entendendo o espiritista cristão, nós chegamos à conclusão de que nós não estamos encarnados aqui para usufruir de uma felicidade momentânea. Nós não estamos aqui vivendo nesse mundo em uma excursão de prazeres. Na verdade, todos nós estamos em missão de aperfeiçoamento. E a existência nossa nessa esfera física, ela é totalmente abençoada por ser uma grande oficina de trabalho, onde todos nós, seres encarnados, temos um papel, temos uma grande importância. Alguns importâncias menores, outros importâncias maiores, mas todas as importâncias são extremamente valorosas a Jesus. E aí, tendo todo esse conhecimento como espiritista cristão, qual a relação entre toda essa instrução que nós temos e a ação? Se a gente tem a intenção ou tem a atitude, né, nós entendemos que intenção ela é um comportamento de ficar ou agir de uma certa maneira. Mas nem sempre a intenção ela se torna realidade. Nem sempre a intenção ela acaba se transformando em ação. Porque muitas vezes, mesmo tendo conhecimento de toda a doutrina espírita e de tendo o entendimento do que é ser um espiritista cristão, nós podemos demorar muito a chegar à questão da atitude ou da ação. Somente a intenção não basta. Nós estamos cansados de ouvir aí de que no umbral existem espíritos ou uma multidão de espíritos que têm boa intenção, mas não tiveram a atitude da ação. E para tudo isso, para que todo o conhecimento se transforme dentro de nós, nós necessitamos aí de um tempo de maturação, né? E todos esses estímulos recebidos da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Cristo Jesus, eles se juntam às nossas inclinações, que muitas vezes são inclinações negativas, e a partir daí pode ser que nós não nos transformemos como Cristo espera de nós. Mas podemos também ter uma atitude em toda essa correção. O que o Evangelho do nosso Mestre nos orienta? Para que nós
tenhamos aí uma transformação em atitudes em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que nós coloquemos em prática todos os ensinamentos do nosso Mestre. E principalmente que nós não desanimemos com as nossas infrações ou com os nossos deslizes. Somos humanos, somos espíritos em construção, todos nós somos suscetíveis aos erros, e o erro, ele é um enorme degrau para o acerto. Só erra aquele que faz. O errar ou acertar é o fazer, é construir, como eu disse no significado do verbo fazer. E nós temos que ter em mente que todos nós estamos em construção da própria salvação de nosso espírito. Salvação em elevação e sustentação moral, para que nós consigamos transpor todos os nossos obstáculos e todos os nossos desafios íntimos, né? E o importante é que nós saibamos agir não só pelo nosso interesse individual, é que nós trabalhemos em prol da coletividade, em prol do geral, em prol de todos aqueles que nos rodeiam, porque somente pensando no outro é que nós nos construímos por dentro. Assim, o caminho do Espírito, ele se torna mais fácil, ele fica mais livre, e com isso a gente acaba evoluindo mais rápido. Nós crescemos mais rápido comparados com aqueles espíritos que não têm nem noção de que eles estão errando. Entendemos também dentro da doutrina que toda ação ela tem a sua reação. E nós muitas vezes nós somos colocados aí em certas situações para que nós possamos ampliar os nossos limites. A maioria das vezes em que nós nos vemos em situações difíceis, nós queremos fugir dela, nós queremos acabar com ela. A primeira opção de prece que nós temos a Deus é que, Deus, livra isso de mim, tira isso de mim. Mas entendamos que talvez todo esse sofrimento que Deus nos causa, ou melhor, que Deus nos oferece por conta de reações às nossas ações passadas, são oportunidades de crescimento. Então, a melhor solução em toda dificuldade, ela é o enfrentamento. Nós precisamos enfrentar a todas as dificuldades. Fugindo dela, nós não conseguiremos atingir aquilo que precisamos, principalmente a nossa paz íntima. Como diz um grande amigo meu, nós, a criatura humana, nos distanciamos muito de Deus. E todo esse caminho de distanciamento, o qual nós percorremos, nós somos obrigados, quando entendemos que devemos voltar ao Pai, nós somos obrigados a voltar por esse mesmo caminho. Talvez sentindo as mesmas dores que nós causamos. Por isso é importante que em qualquer dificuldade que nós tenhamos, nós saibamos fazer uso da prece, fazer uso da vigilância dos nossos pensamentos, para que nós consigamos atrair para todos nós espíritos de luz que nas suas intuições espirituais nos favoreçam a transpor toda essa dificuldade e toda essa dor. No nosso dia a dia, por exemplo, nós trabalhamos, nós cumprimos aí as obrigações inadiáveis, né? Obrigações inadiáveis que muitas vezes nos fazem nos perder com relação ao foco de que nós precisamos, além da alimentação do corpo, também da alimentação do espírito. Muitas vezes no nosso trabalho, nós focamos tanto na questão da remuneração, da vida melhor que esse trabalho, da vida melhor material que esse trabalho pode nos proporcionar, e nós nos esquecemos da construção do nosso próprio espírito. Temos aí também no nosso dia a dia o nosso relacionamento com a nossa família, com pais, com irmãos, com parentes, e todos eles são espíritos afins de todos nós.
tanto no bom sentido, na boa ligação, quanto na má ligação. Nós aprendemos também na doutrina espírita que nos nossos lares talvez possam estar os nossos grandes inimigos, mas olha aí a oportunidade que Deus nos dá de convivência com aqueles que nós prejudicamos ou a convivência com aqueles que nos prejudicaram. Aí o exercício do perdão, da perseverança, é muito mais importante do que a dor que talvez nós sintamos no relacionamento em nossos lares. Então, é muito importante aí que nós operemos não só pelo nosso instinto de sobrevivência, mas que nós aí nos lembremos de que nós somos centelhas de Deus e que Ele habita em nossos corações em germe de luz que na maioria das vezes nós não percebemos. Nós nos esquecemos também que sobreviver, ou seja, como os publicanos faziam e nós ainda continuamos fazendo no nosso dia de hoje, como comer, beber, trabalhar, isso é apenas uma pequena ação. Porque a maior delas, ela está em viver o que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Nós somos no nosso dia a dia corajosos, alegres, estimulados conosco e com todas as pessoas ao nosso redor. Nós improvisamos o bem em local onde o bem não existe. Aproveitamos, por exemplo, o material desprezado pelo outro e agimos com esse material desprezado, ou simplesmente nós agimos como ele, desprezando também. Temos aí paciência com os nossos semelhantes desesperados, nós temos aí a empatia de nos colocarmos no lugar de todos aqueles que sofrem. Olhamos, por exemplo, os nossos amigos sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de ciúme. Somos solidários ao sofrimento dos nossos próprios adversários. Essas são questões que nós devemos nos perguntar o que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós simplesmente sobrevivemos ou se nós fazemos algo diferente. Se nós fazemos algo além daquilo do que a necessidade ou de que a realidade nos exige. Nós temos grandes oportunidades no nosso dia a dia de fazermos mais do que fazemos hoje. Disse Jesus em Mateus 5,40 o seguinte: se alguém quiser processar-te, tirar-te a capa, tirar-te a túnica, me desculpem, deixa que eles também te levem a capa. Assim, se alguém forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame aqueles que os odeiam. Essa instrução é o grande diferencial que nós temos como grande ensinamento nessa lição de hoje. Então Emmanuel, no capítulo 96, ele nos chama a atenção do que fazemos de especial, qual a contribuição que eu dou de diferente, além daquilo que eu vejo, além de tudo que eu percebo dentro da minha casa, dentro do centro espírita, dentro do meu trabalho, dentro de nós mesmos principalmente, o que eu faço dentro de mim, além daquilo que eu acho que eu deveria fazer. Nós podemos caminhar além daquele que foi planejado e traçado. Só assim, através do esforço, através da nossa vontade de crescimento, em fazer algo mais em benefício do próximo, nós estaremos mais próximos do nosso Mestre. Então eu gostaria de ler o capítulo para vocês na íntegra, para que o entendimento
seja um pouco mais amplo. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo aquilo que eu tenho dito aqui. Está claro para vocês? Está fácil? Se alguém quiser fazer algum questionamento, eu estou à disposição. Se tiver ao meu alcance, eu responderei com maior gratidão. Tá? Então o capítulo se intitula Além dos Outros. Diz o seguinte, Emmanuel: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Aí Emmanuel faz a seguinte pergunta: correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, criando alegria e estímulo em derredor de ti mesmo? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Nós aproveitamos com êxito o material que outros desprezaram por considerar como material imprestável? Aguardamos com paciência ante aqueles que estão desesperados? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participa do sofrimento dos teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? O que nós damos de nós mesmos no ministério da caridade é a pergunta de Emmanuel. Diz ele que garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptarmos aos movimentos da vida são características dos seres irracionais. Nós somos muito mais do que isso. Nós não estamos aqui vivendo esse momento material simplesmente pelo momento material. Nós o vivemos pela nossa ascensão espiritual. Então, diz o Emmanuel que o homem vulgar, de muitos milênios para cá, ele vem comendo, vem bebendo, que é o exemplo que eu dei antes para vocês, vem dormindo, vem agindo sem diferenças fundamentais de ordem coletiva. Nós simplesmente sobrevivemos. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do nosso Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos de nós percebemos ainda o envolvimento. Mas, para quantos se felicitem em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. O que estamos fazendo além do que poderemos fazer hoje? Se nós fizermos um pouco a mais, já é uma grande evolução. Existe um ensinamento do nosso Mestre no livro Jesus no Lar, no capítulo 45, denominado A Glória do Esforço. Diz o capítulo que Tiago, filho de Alfeu, estava conversando sobre as diferenças naturais aí de preparações de cada discípulo e constatou que esse mundo era um mundo, naquela época também, era um mundo de extrema dificuldade, com espíritos descrentes, com espíritos não colaboradores, enfim, que ele tinha bastante dificuldade de se aperfeiçoar em função daqueles que o rodeavam. E aí, Jesus, ouvindo com muita paciência e com muita tranquilidade, através da indagação de Simão Pedro, disse o seguinte, contou uma seguinte história. Existia um homem que tinha a habilidade de tocar harpa. E essa habilidade
ela foi descoberta e reconhecida por várias pessoas de todos os lugares. E muitas delas, em passagem na estrada, iam até a casa desse homem para aproveitar aí os momentos em que ele tocava sua harpa com grande exímio. Esse homem, ele acabou ficando muito conhecido e ele até se enriqueceu com toda essa oportunidade que Deus deu. E ele tinha como ajudante dele um escravo que era considerado um homem sem nenhum tipo de conhecimento e sem nenhum tipo de condição de crescimento. Esse escravo, ele só ajudava na alimentação dos convidados e na oferta de sucos que o seu senhor pedia que fizesse. Num dado momento em que o senhor saiu de casa e foi participar de uma festa na vizinhança, ele acabou voltando antecipadamente para sua casa. Nesse retorno, se aproximando da residência, ele ficou extasiado porque ouvia uma música que lhe representava que quem estava tocando era um espírito muito superior a ele próprio nos dedilhados da harpa. E por surpresa dele, quando ele se aproximou da residência, ele viu que quem tocava a sua harpa era o seu escravo, que aproveitava os momentos de distanciamento do mestre e observava tudo o que ele fazia no seu trabalho e aprendeu a tocar também a harpa e se transformou num músico até maior do que o próprio homem, do que o próprio Senhor. Aí o Senhor o reconheceu e o libertou e o convidou para que trabalhassem juntos na seara da vida. Qual a moral da história? Jesus nos ensina que se nós aproveitarmos quaisquer oportunidades que nos são oferecidas na prática do bem e na prática da construção íntima, nós seremos recompensados. Muitas vezes nós entendemos que descanso é ociosidade. Mas a ociosidade, ela é fé sem obras, é fé morta. Nós precisamos construir a nossa fé através de nossas ações. As oportunidades que nos são dadas, elas são inúmeras e muitas vezes nós a desprezamos porque fala, eu quero ficar quieto, não quero ler esse livro que vai me melhorar o conhecimento, eu não quero a convivência com essa pessoa porque ela não me faz bem. Entendamos que toda convivência que não nos faz bem, esse mal-estar, primeiro ele está dentro de nós, às vezes ele não está no outro. E aí também é uma grande oportunidade de conhecermos a nós mesmos, para que nós saibamos entender o quão nós precisamos de perdão daqueles que nos rodeiam. A maioria das vezes nós somos tão prepotentes em que nós entendemos que nós devemos perdoar os outros, mas muitas vezes nós precisamos do perdão de todos aqueles que nos envolvem e nos rodeiam. Para isso, a nossa existência está aí, ativa, latente, constante, viva em todos nós, e para isso existe os apoios e as oportunidades como se fossem tijolinhos que nós vamos construindo para que nós nos tornemos paredes equilibradas e paredes alicerçadas onde nenhuma tempestade derruba. E esses tijolinhos são todas as dificuldades que nós superamos e todas as dificuldades que nós transpomos. Eu espero que esse estudo tenha trazido algo de bom no coração de todos vocês, que Jesus os abençoe e que a semana seja maravilhosa, coroada de êxito, saúde, coroada de novas oportunidades e que nós saibamos aproveitá-las na íntegra para que nós, como foi dito na prece inicial, nos transformemos em instrumentos de Deus, em instrumentos da paz do nosso Mestre Jesus.
E para ser instrumento, nós precisamos sermos usados para isso. A grande necessidade de todos nós é não apenas crer. A grande necessidade, e o que Jesus mais nos ensina, é que nós devemos ser, entendendo que a doutrina espírita, ela nos leva à reflexão de onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Perguntem-se, aonde você quer ir? Para onde você quer chegar? Nós temos aí exemplos inúmeros de espíritos que nos deram o caminho e o exemplo. E hoje a nossa vida ela é um tanto mais fácil do que comparada com a vida dos mártires do Cristo, que tiveram que dar a vida deles para exemplificar de que Jesus é o nosso mestre e a nossa luz. Quer exercício maior, quer testemunho maior do que o nosso mestre, que morreu por nós, e nós ainda acabamos não refletindo e não entendendo o porquê de todo esse testemunho que Jesus nos deu. Muito obrigado, fiquem em Deus, agradeço a companhia de todos vocês, fico muito feliz cada vez que eu vejo que uma pessoa nova aí entra para nos ouvir. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu sou aluno tanto quanto vocês. Eu necessito de aprendizado tanto quanto vocês. Só que somente juntos nós conseguiremos nos tornarmos mais fortes e mais iluminados dentro do exercício do bem do nosso Mestre. Fiquem em Deus, ótima semana a vocês, um grande abraço.